com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre, atenta ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa, lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atenta ao teu mandar. Amém. Glória a Jesus. Quero entregar o microfone aqui ao pastor da igreja, que vai trazer a ministração da palavra, né, em nome do Senhor Jesus. Convido a igreja de pé, para que já possamos fazer uso da palavra e vamos ouvi-lo, que ele estará prosseguindo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Aproveitando o ensejo, vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, verso 16 e verso 17. Mateus, capítulo 4. Ele está lendo os versos 16 e 17. Todos já encontraram? Vamos esperar todos fazermos uma leitura na passagem a qual tomaremos por base a ministração nesta noite. Mateus, capítulo 4, 16 e 17. O 16 diz assim: O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Podeis se assentar. Muito obrigado. Na pós-modernidade, nos dias de hoje, parece e às vezes soa até como um escárnio nós falarmos sobre uma vida moldada por valores divinos, por valores cristãos. É uma realidade um pouco pertinente, insistente, à medida em que notamos que as filosofias adotadas pela sociedade atual, ela se baseia, ela tem como pendão, ela tem como bandeira alçada a seguinte frase: é proibido proibir. E nós vemos no desenrolar social que, embora a sociedade não acredite, alguma parte dela não acredite, e muitas vezes trata com irrelevância os nossos costumes, os nossos valores,
é inegável para nós deixar de lado, é inegável para nós não ter como relevante a realidade do mundo espiritual, do mundo que nos cerca. E a própria palavra de Deus, ela nos diz que o homem carnal, o homem dominado pelo pecado, o homem preso por toda sorte de maledicência, ele está assim como o mundo no sentido das influências malignas. Nós vemos que esse homem ele está preso, ele está entenebrecido, ele está cegado, como disse Paulo em 2 Coríntios 4:4-6. Ele está cegado pelo chamado Deus deste século. O Deus deste século é o dominador desta atual era, destes atuais momentos. E o que é que denota, o que é que mostra, o que é que elucida a operação do Deus deste século? É toda a sorte, é toda a concentração que o mundo tem em praticar a sua vontade. O que revela, o que mostra que o domínio dele é real, que o domínio dele é pertinente, é justamente o foco, é justamente a grandiosidade das práticas que as pessoas estão se prestando a fazer. E nós vemos que o ímpio, e é importante aqui, e eu destacaria 3 tipos de ímpio. Eu acredito que existe o ímpio por ignorância, o ímpio por opressão e o ímpio depravado. O ímpio por ignorância é aquele ímpio que o diabo cegou ele através de alguma religião, através de algum conceito, através de alguma filosofia, através do que ele aprende de berço. É algo que está a lhe fechar os olhos para ver um reino que está adiante de si. E esse é o ímpio por ignorância. Ele é ímpio, mas porque ele é ignorante. Ele não tem à disposição o conhecimento da verdade. Porque o diabo, que é o Deus desse século, cegou. Mas existe também o ímpio por opressão. E o ímpio por opressão, o diabo cega através de coisas que o oprimem. E aí destacamos drogas, e nesse meio também bebidas alcoólicas, festas, libertinagens, todo tipo de coisa que o oprime. E não é difícil você ver. Quando nós vamos evangelizar, ou muitas aqui conhecem pessoas que nos dizem assim: olha, eu quero ser crente. Eu quero ser crente, mas a bebida não deixa, a droga não deixa. Eu quero ser crente, mas eu não consigo o quê? Me libertar. Então ele é ímpio, mas ele está cegado por esse Deus desse século, pela opressão de alguma coisa. É uma maneira que o diabo tem de o segurar lá. Ele é ímpio, mas é ímpio por opressão. Ele tem vontade. Eu já vi muitas pessoas que choram e dizem: olha, irmão, pastor Ziel, eu tenho vontade de ser crente. Eu tenho vontade de servir ao Senhor. E chorando, ele diz: mas eu não consigo. Eu tenho um vício na cachaça. Eu tenho um vício em drogas. Eu tenho um vício em festas libertinosas. Mas eu não consigo me libertar. Chorando. Por quê? Porque o diabo, o Deus desse século, lhe oprime através dessas influências. Mas existe outra, e aqui a terceira qualidade de ímpio que está cegado pelo Deus deste século, que é o ímpio depravado. Esse ímpio depravado é a pessoa que não está nem aí. Ele peca porque gosta de pecar.
Ele pratica a maldade, ele pratica tudo de ruim, porque gosta de praticar. Ele está ali e ainda se gaba de estar ali. E ele zomba esse bocado de velho de crente. E olha só, esse negócio velho de ser crente para mim não dá. Eu gosto mesmo é da cachaça. Esse negócio de crentezinho velho aí para mim não dá. É só zombando. Ele é ímpio depravado. Depravado. Por depravação. Ele gosta mesmo é da bagaceira. Ele gosta mesmo do que é errado. Tem muitos por aí. Muitos por aí. Não, esse negócio de ser crente para mim não gosta. Esse negócio de ser certinho, né, não dá para mim. Eu gosto mesmo é de ser errado. A minha natureza é por erro. Esse é o ímpio depravado. Depravado. Ele tem sede, tem vontade de pecar. Ele gosta do pecado. Então esses são os que o diabo tem usado a sua influência como Deus deste século para o cegar, para o prender, para o deixar cativo no mundo e longe de Deus. E longe de Deus. E na Palestina, naquela época, não era diferente. Não era algo à parte. Antes de iniciar o seu ministério, o precursor de Jesus, João Batista, já apareceu pregando a palavra. Mateus 3, 1 e 2, ele começa a dizer, olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista já estava anunciando. Arrepende, porque o reino de Deus já está chegando. O reino de Deus já está se aproximando. O reino de Deus já está perto de se concretizar. Mas, porém, o que nos chama a atenção aqui, no versículo também que lemos, principalmente o 17, é que o requisito cobrado, o requisito exigido, o requisito que é preponderante para o ingressamento neste reino é justamente ele, o arrependimento. O arrependimento. A chave para que eu possa entrar nesse reino, o que me aproxima, o que me permite entrar, é justamente o arrependimento. Ele inicia dizendo, arrependei-vos, arrependei-vos. Por quê? Arrependei por quê? Porque é chegado o reino de Deus. Então, para o meu ingressamento, para que eu possa entrar, para que eu possa fazer parte deste reino, a principal coisa que eu preciso inicialmente fazer é me arrepender. É me arrepender. É o arrependimento. E esse arrependimento não é um arrependimento meramente sentimental. Não. Se nós formos buscar a etimologia desta palavra usada aqui, nesta passagem, essa palavra arrependimento é metaneo. Metaneo quer dizer voltar-se ao contrário. Voltar-se ao contrário. Dar uma volta completa. Quando ele diz arrependei-vos, ele está dizendo assim, volte ao contrário daquilo que você estava fazendo. Volte ao contrário. Dá uma volta. Abandonar os maus caminhos. E voltar-se ao contrário para onde? Para quê? Voltar-se ao contrário para Cristo. Voltar-se ao contrário para Deus. Mudar a direção. Mas mudar a direção para onde? Para Deus. Para o reino de Deus. Então esse arrependimento, que é uma das necessárias ações que precisam ser feitas, ele não é meramente sentimental. Não é. Não é meramente um sentimento abstrato. Não é aquele pensamento só de sentir muito. Ah, eu sinto muito porque eu pequei. Eu sinto muito por essa vida. Não. Esse arrependimento, esse metaneo,
Ele quer dizer mudar de ideia. Mudar de ideia. É tirar tudo aquilo que era contrário a Deus, toda a ideia. Essa mudança não é meramente aqui nos sentimentos. Não, ela é na mente, ela é na moral. Esse arrependimento é mental e moral. É mudar a maneira de pensar. É mudar o comportamento. É mudar a maneira de falar. É mudar a maneira de ser. É totalmente dar uma volta ao contrário naquela vida anterior. Você vai dar uma volta ao contrário sobre tudo aquilo que era de ruim, que era contra os princípios de Deus. Ela envolve uma mudança de ideia. Uma mudança de ideia com respeito ao pecado e à salvação. É uma renúncia ao pecado para se comprometer com Cristo. Com Cristo. Gálatas 2:20, vamos ler. Gálatas 2:20, primeira passagem. O que diz lá para nós? Sobre esta mudança, sobre esse comportamento. Vamos ver o que é. Que sentido isso se dá? Que sentido isso se comporta? Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, Ó, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. já estou crucificado com Cristo. Ele diz que estava crucificado juntamente com Cristo. Que durante esse sacrifício de Jesus, Jesus estava cravando ele juntamente na cruz do Calvário. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vive em mim. Então esse é uma mudança de comportamento. Agora está aí um comprometimento. Quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos com esse arrependimento, deixando de lado, abandonando, colocando ao afastamento todas as nossas práticas anteriores. Deixando de lado, colocando à parte todos os nossos serviços que eram pertinentes ao senhorio do Deus deste século, que é o diabo. E agora estamos colocando tudo que nós temos. Como Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Agora não é eu mais que vivo. Não é eu. Todo o meu ser, toda a minha vida, todo o meu íntimo, agora não me pertence mais. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas quem vive em mim de agora em diante é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Então, renunciar o senhorio, o poder do Deus deste século, e se arrepender, é automaticamente se submeter ao senhorio de Jesus, ao domínio de Cristo, ao domínio dele e ao reino dele. Mas esse arrependimento, ele envolve no ato que eu me arrependo, que eu me coloco diante de Deus. Eu estou trocando o meu senhorio. Eu estou trocando o meu senhorio. Do senhorio, do serviço de servo de Satanás para ser servo de Deus, servo de Cristo. Eu estou trocando esse senhorio, porque não existe meio termo. Ou tu serve a Deus, ou automaticamente você é servo do diabo. Ou você pratica as obras de Deus e é súdito dele, ou então
você pratica as obras do diabo e é surdo de quem? Do diabo. Você está vendo como o negócio é sério? Quando eu me submeto ao senhorio de Deus, automaticamente eu estou me comprometendo a praticar a sua vontade, a praticar o seu querer, a praticar o que ele quer, a praticar a sua vontade. Vontade. Eu estou reconhecendo ele a partir do momento que eu ingresso, que eu digo eu vou ingressar no reino dele. E eu me arrependo. Eu estou reconhecendo ele como meu Senhor. Como meu Senhor. Ele, a partir daquele momento, vai ser o meu Senhor. E tem gente que tem Jesus só como Salvador. Só como Salvador. O ajudador. Tem gente que leva a caminhos tão extremos que começa a conferir para Deus, o ofício mais de servo do que de Senhor. Mais de servo do que do Senhor. Mais de servo do que do Senhor. E quando eu venho para o reino de Deus, o nome já é reino. E se é um reino, esse reino tem que ter um Senhor. Tem que ter um Senhor. E eu venho não para ser o centro das atenções, não. Eu venho para esse reino para me principalmente ser um servo dele. A partir do momento que nós viemos para Cristo, para o reino dele, a partir do momento que nós viemos para o lado dele, a nossa vida está comprometida e assim deve estar com a sua vontade e o seu querer. Acima de qualquer coisa. Ele é o nosso Senhor. Senhor. É porque tem gente que diz assim, olha, eu já ouvi. Olha, pastor, a minha intimidade com Deus, ela é outra. Ela é diferente. Se eu mandar, Deus tem que obedecer. Se eu falar, Deus tem que fazer. Se eu ordenar, tem que acontecer. E não é assim. E não é assim. O reino é de quem? O reino é dele. Quem é o comandante é ele. Quem é o dono é ele. Nós somos apenas servos. Estamos servindo a ele. Eu e você. E nós temos que tomar cuidado com essa presunção. Porque muitas vezes nós achamos e nos sentimos tão importantes, mas tão importantes, que acabamos pensando que o centro está em nós, seres humanos. Mas não. O centro ele está em Deus. Essa reunião acontece aqui, não é por conta do pastor, não é por conta do templo, não. Essa reunião acontece aqui por conta da adoração que nós queremos prestar a Deus. O centro aqui não é quem canta bonito, quem fala bom, não. O centro aqui é a adoração que nós vamos prestar a Deus. O centro aqui nem é quem está mais bem arrumado. O centro aqui é Deus. É Ele. É adoração a Ele. Nós viemos aqui para prestar o nosso culto a Ele. Porque é Ele que é o nosso Senhor. É o nosso Senhor. Então, quando nós nos arrependemos, quando nós deixamos de lado o senhorio do diabo, nós passamos automaticamente a servir ao senhorio de Deus. De Deus. E aqui há um destaque. Não tem como, não há possibilidade. Mateus 6:24, lê para nós aí. Mateus 6:24. Nós passamos a servir unicamente a Ele, aos desígnios dEle, à vontade dEle, ao querer dEle, ao que Ele nos determina, ao que Ele nos ordena. Vamos lá. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro.
Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não tem como servir a dois. Não tem como. Palavras de Jesus. Se eu sirvo, se a minha prioridade, se o meu objeto de foco está sendo o meu dinheiro, o meu trabalho, a minha família, qualquer outra coisa que está como senhorio, como destaque, como evidência da minha vida, do meu querer, da minha vontade, aí, meu irmão, nós temos que tomar um cuidado muito sério. Muito sério. Eu não posso ir por conta do trabalho. Eu não posso ir por causa do menino. Eu não posso ir por conta daquilo. Eu não posso por conta disso, por conta daquilo. Quem é que está dominando a minha vida? É Deus? Quem é que está dominando a minha vontade? É Deus? Não. Eu vou ser servo de quem me domina. De quem me domina. Eu vou servir aquele que me tem no domínio. Se Deus me tem em seu domínio, eu vou ter prazer na sua lei. Se Deus me tem no seu domínio, eu vou ter prazer na sua palavra. Se Deus me tem em seu domínio, eu vou ter prazer em todas as coisas que forem da parte de Deus. Tudo que for para o benefício do reino. É isso que eu vou ter prazer e é isso que eu vou querer fazer. Tudo isso é o que está dentro do nosso coração como servo. Então não é possível servir a dois senhores. Não tem como. Ou tu vai agradar um e desagradar o outro, ou tu vai desagradar o outro e agradar um. Só essa a possibilidade. Quando eu sirvo a Ele com verdade, com amor, está aqui, Senhor, a minha vida. Está aqui, Senhor, tudo de mim para Ti. Está aqui, Senhor, a minha dedicação. A igreja primitiva, quando ela se iniciou, a Bíblia diz que eles não tinham as coisas como era para si, só de um só, não. Tudo era como se fosse de todo mundo. Havia comunhão, havia amor, havia partido do pão. Tudo isso é uma evidência bem visível daqueles que servem a Deus. Tudo isso é uma evidência. Mas para me servir a Ele, esse reino, existem algumas coisas. No momento em que eu me arrependo, e que eu me entrego para Ele, que eu mudo de atitude, que eu dou uma volta, no momento em que eu me entrego para Ele, é necessário que eu faça uma coisa muito importante. Vamos ler lá, João capítulo 3, verso 3 ao 6. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, 3 ao 6. Olha só. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Olha. Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha só. Quem não nascer de novo, não pode herdar o reino de Deus. Quem não nascer de novo. E o arrependimento, ele abarca isso. Ele é um novo nascimento. Ele é um novo nascimento. Só que nessa caminhada, nós devemos crescer no conhecimento, crescer na graça. Mas o nosso sentimento, ele nunca pode deixar de ser como o de uma criança. Tu sabia disso?
Nunca pode deixar. Requisito necessário para você estar no reino de Deus é o teu coração, os teus sentimentos nunca deixar de ser como uma criança. Nunca. Vamos ler lá Marcos 10, 14 e 15. Olha só como isso é interessante. Você precisa nascer de novo, crescer espiritualmente. Mas para tu fazer parte desse reino, tu nunca pode deixar de ter um coração como o de uma criança. Vamos ver. Marcos 10, 14 e 15. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: Deixai vir os meninos a mim, Ó, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo ó, que qualquer que não recebeu o reino de Deus como um menino, ó. de maneira nenhuma entrará nele. De maneira nenhuma entrará nele. Eu sou crente há 40 anos, sou crente há 30 anos. Aí tu vai observar a vida dele. Fuxiqueiro, linguarudo, só vive causando intriga. Se falar, se olhar torto para ele já está zangado, ela já está zangada, já está causando um montinho por trás, já está fazendo tudo e está dizendo, eu tenho 40 anos de crente, eu tenho 30 anos de crente, eu tenho 50 anos de crente. Jesus está dizendo aqui, quem não foi igual essa criança aqui, não se tornar como uma criança, não vai nem entrar no reino dos céus. Não vai entrar no reino dos céus. A validade aqui está na qualidade. Na qualidade. E não na quantidade de tempo. Nós precisamos nascer de novo. Mas em nosso coração, para nós entrarmos no céu, nunca deve faltar, nunca deve se escassar o sentimento perdoador, como de uma criança, como do menino. Nunca, jamais, nunca devemos deixar isso para lá. Mas o que é o reino de Deus? O que é esse reino? Em que consiste esse reino? Né? Vamos ver o que Paulo diz para nós. Romanos 14 e 17. É bom a Bíblia responder. Né? Poderia fazer profundas etimologias, buscar. Não, mas vamos deixar a Bíblia falar para nós que é melhor. Romanos 14 e 17. O que é? Olha só. O que é esse reino? O que é? Porque o reino de Deus Ó, não é comida nem bebida. é o quê? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, Ele é mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aí está a demonstração de um súdito de verdade do reino de Deus. É justiça, paz, alegria no Espírito Santo. A pessoa que faz parte desse reino, a pessoa que está inclusa nesse reinado de Cristo. E esse reinado, ele ainda está em parte entre nós. É o que nós chamamos na teologia do já e o ainda não. Né? Já está conosco, mas ainda não está. No sentido de que ele já está em parte entre nós, mas não em seu sentido completo. Ele só vai se completar no momento em que Jesus governar através do milênio. Então ele está em parte entre nós. Em parte entre nós. E aqui está a demonstração do que ele é. Mas ainda não está em sua essência total. Mas um dia isso vai se concretizar. Mas ele é justiça, de maneira justa, de maneira verdadeira. Ele também é paz. Ele é justiça porque as coisas entre nós, elas devem ser e devem andar de maneira justa, de maneira verdadeira. Esse negócio de crente trambiqueiro, crente enrolado,
Crente que compra e não paga. Esse negócio aí não vale. Não vale. Crente que anda praticando coisa errada. Não vale. Não vale. Não é a pessoa justa. Não é a pessoa que anda em justiça. Mas ele também é o quê? Ele também é paz. Não é para crente que anda com confusão, com briga de vizinho, fazendo tudo à contramão daquilo que se chama paz. Mas ele também é alegria no Espírito Santo, é alegria verdadeira. Alegria verdadeira e completa que só o Espírito Santo pode produzir. Só ele pode produzir em nossa vida. Né? Vamos ler também a complementação, Mateus 6:33. Conselho de Jesus. O que ele nos pede? O que ele nos manda? Mateus 6:33. Esse negócio não dá para mim, pastor. Esse negócio de reino aí. Bora ver o que Jesus pede para nós. Mas buscai primeiro o reino de Deus Ó. e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, acima dos nossos interesses. E aí o contexto é bem claro para dizer isso aí. O contexto é bem claro. Acima dos nossos interesses, acima dos nossos planos, acima das nossas metas, acima daquilo que nós queremos, deve estar o reino de Deus. Os interesses do reino de Deus. Acima de tudo o que nós temos aqui, deve estar os interesses do reino de Deus. O anunciamento do reino de Deus. A elevação do reino de Deus. Acima de qualquer coisa. A nossa prioridade como súditos, como servo dele, é levar o seu reino adiante. É levar o seu reino à frente. Como súdito dele, como participantes. E Paulo diz que nós somos arautos. Nós somos o quê? Embaixadores. Nós somos representantes desse reino aqui na terra. Eu e você representamos ele. Nós representamos ele aqui. Quando o mundo olha para nós, ele deve ver a justiça se concretizando, a paz, a alegria, o reino de Deus se instaurando em nós. Para que eles olhem para nós e vejam, aquele governo ali é diferente. Aquele governo ali é melhor. Servir ao diabo não dá certo. Eu quero servir a esse Deus, eu quero fazer parte do reino que eles fazem parte. Eu quero estar lá com eles. Eu quero estar lá com eles. Né? É muito melhor. Aí tem crente hoje que se disfarça. Né? Ou coisa vergonhosa, meu irmão. Ou coisa vergonhosa, meu irmão. O cabo olhar para ti e dizer assim, rapaz. Uma vez eu estava com o presbítero, né? E aí duas mulheres, né? Que era até lésbica, estavam andando de moto, aí veio outro cabo e elas se bateram. Pá. Aí junta aquele bonde de gente, aquele negócio. É ligeiro. Aí juntou aquele bonde de gente. Aí eu e o presbítero chegamos lá para perto, começamos a olhar. Aí ele disse assim, por mim tinha morrido. Aí a mulher olhou assim para ele e disse, rapaz, ainda diz que é irmão. Ainda diz que é crente, imagina se não fosse. Rapaz, você já pensou? Eu fiquei com vergonha por ele. Com vergonha. Você já pensou um negócio desse? A pessoa olha para ele e vê nele um sentimento ruim. Ruim. Porque o mundo olha para nós, o que ele vê em nós? Ele deve ver justiça, paz, amor, coisas boas fluindo de dentro de nós. Porque o nosso reino, porque o nosso Deus, o nosso Senhor, é diferente do reino deles, do Senhor deles. Nenhum rei, nenhum reinado
ele é igual ao outro. E as nossas leis são leis diferentes das leis do Deus deste século. Como eu mencionei no início. Se as nossas leis são diferentes das dos deuses desse século, então o mundo tem que ver essa diferença. Porque não adianta. Ele tem que ver essa diferença. Se tem ódio, se tem rancor, se tem fuxico, se tem alguma coisa de ruim que está se parecendo com o Deus deles, com o reino deles, aí nós temos que observar. Aí nós temos que dar uma analisada. Né? Se tem uma coisa que o diabo deseja com vontade, é te levar de volta lá para o reino dele. Rapaz, ele luta, mas luta com todas as armas para te levar de volta para o reinado dele. Para tu virar escravo dele de novo. Para tu ser servo dele de novo. Né? E é tanto que a própria Bíblia diz, né? Através de Pedro, que ele anda bramando ao nosso derredor como leão, buscando a quem possa tragar. Tá lá, ele tá doidinho mesmo, rapaz, para te levar de volta. Todo dia ele vai lutar. Todo dia ele vai lutar para tu praticar uma coisinha e ele dizer assim, olha aí, esse ainda lembra de quando ele participava aqui comigo. Aí ele vai botar um toquinho para tu tropeçar e tu lembrar quando tu xingava. O animal vai empancar para tu te zangar. Aí tu vai esquecer, o menino vai te fazer raiva, qualquer coisa que ele puder fazer para te tirar do sério e tu fazer uma obrinha que tu fazia lá no passado, no reinado dele, ele vai fazer. Tudo que ele puder fazer para tu praticar, ele vai fazer para você fazer. Né? Então bora lá que o tempo tá aí. Né? Então, esse reinado que nós temos hoje é um reinado, e são dois, são reinados antagônicos. É o reinado do Deus desse século, juntamente com o mundo, e cooperando com ele, a nossa carne, porque são os nossos inimigos. Nós temos três. Nós temos o diabo, nós temos o mundo e a sua influência, e nós temos também a nossa carne, que também coopera com o Deus deste século. Né? E o diabo ele não tem poder de influenciar a nossa mente, mas tem poder de influenciar as nossas ações e as nossas atitudes. Né? Então, o próprio Cristo, ele nos traz, ele nos mostra um sinal desse reino entre nós. Mateus 12, 28. Bora ler lá. Mateus 12 e 28. Mateus 12, 28. Eu vou ter que dar uma pulada aqui, meus irmãos, porque o tempo já está indo. Né? É 28. Isso. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Olha só. Se eu expulso o demônio, ele está dizendo que se ele chegou aqui e está expelindo os demônios, então o reino de Deus está em ação, está em atitude. Ele já está aí. Ele está colocando para fora, ele está tomando a saque, ele está expulsando o senhorio do diabo para então nos oferecer o seu senhorio a quem quiser, né? E eu vou aqui dar uma saltada, senão não vai dar tempo para nós concluir, né? Então, para nós mostrarmos que somos participantes desse reino, os novos integrantes deste reino, eles devem ter algumas características, eles mostram algumas coisas, eles elucidam algo, né? E nós vemos uma das características, 1 Pedro 4 e 2. 4 e 2. Bora ler lá. 1 Pedro 4 e 2. O que rege? O que é que rege a vida de um súdito do reino de Deus? Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Não mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Eu agora sou servo de Deus. O que rege a minha vida são as leis celestiais. O que rege a minha vida são as leis de Deus. O que rege o meu andar são as leis dele. O que rege tudo em mim são as leis deles. Eu agora estou totalmente envolvido e sou totalmente servo desse rei. Totalmente.
A outra mudança é a mudança no caráter. Segundo aos Coríntios 5:17. Bora ler aí. Segundo aos Coríntios 5:17. O que revela? Um súdito do rei. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ó, E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. nova criatura é. O seu caráter é outro. Ele é outra pessoa. Ele é uma nova criatura. Ele é um novo ser. Ele está à parte em todas as suas práticas. Ele está à parte do mundo para estar ao lado de Deus. Porque o crente é assim. Quanto mais distante do diabo, mais perto de Deus. Mais perto. Mas quanto mais distante de Deus, mais perto do diabo ele está. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu desenvolvo intimidade com Ele. Quanto mais eu me aproximo dEle, mais eu desenvolvo relações e afetos com Ele. Né? A sua dedicação, a dedicação do súdito. 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 2, 3 a 5. 2 Timóteo 2, 3 a 5. Para nós finalizar. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Olha, Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a Olha fim só. de agradar aquele que o alistou para a guerra. glória. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Se alguém está, ele não vai se embaraçar. A sua dedicação, o seu esforço vai ser pelo prol do reino de Deus. Em prol do reino de Deus. Eu e você. Nós já deixamos de lado. Nós já saímos do senhorio do diabo. Nós já abandonamos tudo que estava lá. E agora nós estamos aqui, ao senhorio de Deus, ao domínio de Deus, aos braços dele. Quanto mais nos aproximamos dele, quanto mais servimos a ele, quanto mais nos deixamos dominar por ele, quanto mais nos deixamos aos pés dele, mais próximo deles nós ficamos. E um dia, muito mais, nós estaremos. Para os súditos de Deus, para os servos de Deus, o céu está destinado. O céu está destinado. A morada nossa é o céu. A morada que nos foi prometida é a celestial mansão. É ao lado do Pai. Agora, a morada prometida para o diabo e os seus anjos é o lago de fogo. É o inferno. Busquemos nos aproximar de Deus. Busquemos cada vez mais expandir esse reino. Nós somos embaixadores. Nós somos despenseiros. É nosso dever, é nosso papel levar cada vez mais a palavra do reino de Deus. Amém? Coloque-se em pé comigo nesta noite. Vamos fazer uma oração. E nunca nos esqueçamos disso. Nunca nos esqueçamos. É nosso papel, é nosso dever. É nossa obrigação, é imperativo para nós levar a palavra deste rei. Anunciar esse rei. Anunciar aos cativos que eles não têm a opção unicamente de servir ao diabo. Mas a eles está aberta a porta para servir também a Deus que está ao lado dele. Faça assim com a tua mão, quero orar com você. Amado Deus e Pai, em tua presença nos colocamos uma vez mais, Senhor. Eu quero te agradecer por esses momentos. Que o Senhor venha gerar em nós cada vez mais o desejo de te servir, de andar com dedicação, de cumprir as tuas leis, de fazer a tua vontade, e assim demonstrar cada vez mais em nossas ações e atitudes, Senhor, que somos servos teus, que estamos debaixo do teu senhorio, do teu reino, Senhor. Nos ajude, nos fortaleça. É o que nós te pedimos e no nome do Senhor Jesus suplicamos. Amém. Amém. Poder se assentar. Dentro de alguns minutos, nós já vamos estar finalizando. Queridos irmãos, os avisos se seguem amanhã, culto do departamento infantil, quinta-feira, círculo de oração, sexta-feira da congregação, sábado nós temos culto do departamento da mocidade, domingo, pela manhã, escola bíblica, domingo à noite, culto oficial. Nós estamos aí em contagem regressiva, temos menos de um mês para a nossa festividade, para o aniversário da nossa igreja. Né? Lançamos aí o projeto do Vatapá, graças a Deus temos bom resultado, nós já conseguimos arrecadar todos os ingredientes e também nós temos notícias bem animadoras com relação às vendas, muitas pessoas já venderam tudo, né? Graças a Deus está dando certo, eu acredito que vai dar certo em nome de Jesus e nós vamos realizar, nós vamos fazer e o nome do Senhor vai ser glorificado.
Amém? Coloque-se em pé comigo. Vamos finalizar. Só lembrando que amanhã nós temos oração, 6 às 7 da manhã. Né? Vamos estar aqui todos orando, intercedendo. Né? Deus está agindo, meus irmãos. Deus está agindo. Né? A gente consegue ver que Deus está operando e muitas coisas estão acontecendo. Né? Muitas coisas. Então, o nosso dever, o nosso papel como servo, como súdito, é continuar orando, pedindo, suplicando a Ele, que é o nosso Senhor, para que Ele nos ajude cada vez mais. Essa obra aqui é dele. Nós apenas somos servos. Se nós orarmos e pedir, Ele vai agir e Ele vai fazer. Né? As minhas intenções são todas em prol do reino de Deus. Todas em prol. Eu estou entregue à dispensação de Deus. Né? E eu, juntamente com vocês, todos nós juntos, vamos fazer a obra do Senhor acontecer. O nome dele vai ser exaltado. Amém? Vamos orar. Amado Deus e Pai, em tua presença, uma vez mais, nos colocamos. Muito obrigado, Senhor, por esse culto. Senhor, por cada louvor que aqui foi ministrado, pela tua palavra. Que ela venha como semente, Senhor, ser semeada no coração de cada um. E venha germinar. E dela venha nos colher frutos, Senhor. Leve cada um aos seus lares em paz. Cubra com teu sangue. Abençoe o resto dessa semana. Nos ajude, nos fortaleça, para que sempre possamos estar em tua presença. É o que nós te pedimos e no nome do Senhor Jesus suplicamos. Amém. E amém. Faça assim com a vossa mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e todos digam. Está fim do cumprimente uns aos outros com a paz do Senhor Jesus.